falando da hidrostática, para depois, posteriormente, irmos para a hidrodinâmica. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje, os dois focos são dois princípios, tá, da hidrostática, mas claro que a gente tem que falar de algumas coisas antes. Deixa eu tirar isso aqui. Né? A gente falar de duas coisinhas antes, né? Mas os focos principais são o princípio de Pascal, tá? E o empuxo de Arquimedes, né? Ou o princípio de Arquimedes, tá? Mas para chegar nisso a gente precisa falar de algumas outras coisas, conceituar alguns pontos anteriormente, tá? Então, para começarmos, né, toda essa introdução aí chegarmos nesses dois conceitos para fluidos, né, e principalmente para depois estudarmos o fluido em movimento, tá? Precisamos entender o que é a pressão hidrostática, tá? Então, a pressão hidrostática ou a pressão manométrica, tá, gente? A gente pode utilizar ambos esses termos, tá? Ela é uma pressão que aparece, né, ou surge através do peso da coluna de fluido, tá? Então, ela vai estar associado à coluna de fluido que eu tenho em um dado recipiente, dentro de um certo encanamento, e assim vai, né? Só que essa pressão hidrostática, tá? Ela vai levar em consideração somente, então, o peso, tá? A força gravitacional dessa quantidade de fluido nesta coluna, tá? Então, ela não vai estar sendo associada à pressão atmosférica, que também pode estar agindo na superfície livre, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma coluna de fluido, né? No caso de um líquido, por exemplo, né? Normalmente a gente tem a pressão do próprio líquido, né? A pressão do líquido agindo em determinado ponto, e nós temos mais a pressão atmosférica também atuando sobre ela, né? Então, quando eu me refiro a essa pressão hidrostática, ela vai fazer referência exatamente à pressão dessa coluna de fluido, ou seja, da altura dessa coluna de fluido, tá? E como a gente já conhece, né, e já viu anteriormente, a pressão, né, exercida sobre qualquer corpo, normalmente a gente representa pela letra Rho, né, ela nada mais é que a força dividido pela área, ou seja, a pressão ela é aquela grandeza física que quantifica, tá? Quantifica para a gente a distribuição de uma carga, né? Então ela fala para a gente quanto de força ou quanto de carga a gente tem sobre uma dada superfície, né? E como ela se distribui uniformemente ao longo dessa superfície, né? Ela não faz relação tanto quanto a tensão, né? A tensão ela está mais relacionada a distribuição também de uma certa carga, mas ao longo de todo o processo, né? Então, quando eu apoio um certo corpo sobre uma certa superfície, esse corpo ele deforma essa região, né? E nestes pontos aqui eu posso dizer que a tensão é igual à pressão, né? Mas a gente tem que lembrar que a tensão ao longo de toda a região de superfície e não apenas na região de contato, tá? Então isso é uma diferença suave que nós temos entre tensão e pressão, tá? Já estou gravando, Micaela. Deixa eu só confirmar se realmente tá gravando, tá? Então, a pressão hidrostática, ela vai ser dada então pela força gravitacional, tá, gente? Que a gente traduz como peso. A gente não está usando P aqui, tá? Para não confundir com a relação de pressão, tá? Então, P de pressão e P de peso acabaria ficando um tanto quanto complicado, tá? Então, a pressão hidrostática nada mais que a força gravitacional dividido pela área da superfície de contato. E dessa expressão eu consigo obter algumas expressões um pouquinho mais vantajosas, que já é exatamente para os fluidos, principalmente para os líquidos, tá? Que não vai necessitar dessa área, tá? Então eu vou fazer aqui a demonstração, né? A gente tem a seguinte relação: a força gravitacional, como a gente já sabe, ela é nada mais que a massa, que é a inércia do corpo, vezes a gravidade.
tá? Então, se eu substituir essa expressão aqui na nossa pressão hidrostática, né, nós temos que a pressão hidrostática vai ser massa vezes a gravidade dividido pela área, tá? Agora, quando eu trabalho com fluido, e a gente viu que os fluidos normalmente eles são homogêneos, né? E a gente consegue relacionar a questão dele com a sua massa específica, né, do fluido, já que ele normalmente é homogêneo, eles são miscíveis, né? Então a gente pode descrever, lembrando, né, que a massa específica μ de um certo corpo é dada pela massa dividida pelo volume, tá? Eu posso, desta expressão, gerar que massa é igual a massa é igual a massa específica vezes o volume do corpo, né? Então, se eu vim nessa própria expressão e substituir massa sendo massa específica vezes volume, eu consigo chegar que a pressão hidrostática ela vai ser a massa específica vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área, tá? Mas o que a gente tem que se recordar? Volume por si, né? O volume nada mais é que a área da base, né? A área da superfície vezes a altura, né? Que a gente tem. Então, substituindo tudo isso nessa expressão, a gente consegue chegar que a pressão hidrostática ela vai ser dada, então, pela massa específica μ vezes a área vezes a altura h vezes a gravidade dividido por área, e a gente consegue simplificar a área e ter, então, que a pressão hidrostática de um certo fluido ela vai ser dada apenas pela sua massa específica vezes a gravidade, tá? E vezes a altura, ou seja, a coluna de fluido, tá? Então, quando eu trabalho com a pressão de um fluido, eu não preciso conhecer a área, né? A área do seu recipiente não vai estar importando na relação dessa pressão, tá? Eu posso simplesmente utilizar, então, a natureza do meu material, ou seja, a sua massa específica, a gravidade local que atua sobre esse corpo, né, vezes a altura desse fluido, né, a altura da coluna de fluido, tá? Então a gente usa muito essa expressão aqui para o cálculo de uma pressão hidrostática ou a pressão manométrica, tá? Claro, eu posso readequar essa expressão aqui também, tá? Em relação ao peso específico do corpo, né? Por quê? O que é o peso específico? A gente viu na aula de 2 semanas atrás. Peso específico nada mais é que a massa específica vezes a gravidade, né? Então eu tenho aqui massa específica vezes gravidade, que pode ser substituído por nosso gama, né? Que é o peso específico. Tá? Então eu posso calcular essa pressão hidrostática de 3 formas, certo? Então, a força gravitacional dividida pela área, posso calcular essa pressão hidrostática pela massa específica vezes a gravidade vezes a altura da coluna de fluido, tá? E posso calcular essa pressão também hidrostática através do peso específico do fluido vezes a altura dessa coluna de fluido, tá? São formas mais fáceis de a gente estar calculando a pressão hidrostática, tá? Agora, por propriedade dos fluidos, né, isso aqui é alguma coisa muito interessante e é bom saber, né? Quando nós temos 3 fluidos ou 3 recipientes, não importa qual seja o formato desses recipientes, aqui vai ser representado por A, B e C, tá? Com a mesma altura, tá? Como está representado na figura que nós temos aqui, né? E os mesmos estiverem completamente preenchidos com o mesmo líquido, né, o mesmo fluido, né, de massa específica μ, nós podemos afirmar dessa forma, tá, que os 3 recipientes, né, apresentam a mesma pressão hidrostática, independente então do formato, do tamanho, da área, tá, da superfície
desses recipientes, tá? Então, o que vai simplesmente estar importando para a gente, né, como a gente viu, a pressão hidrostática, ela vai levar apenas em consideração a massa específica, a gravidade, massa específica ou o peso específico, vezes a altura dessa coluna. Então, ele não vai se importar com o formato, né, que esse líquido vai estar contido, o recipiente que ele vai ter. Então, se tem a mesma altura para a mesma substância, para o mesmo fluido, eu posso afirmar que as pressões são iguais, tá? Então, essa é a relação dos fluidos em relação às suas respectivas pressões, tá? Então, a pressão hidrostática. Nós temos, né, também com relação, né, aos fluidos a pressão atmosférica, porque, né, eu comentei na aula passada e a gente viu aquela relação de tensões que um fluido ele é facilmente suscetível, né, apresenta deformação infinita, né, ele tem uma facilidade muito grande de se deformar por a relação de tensões que agem sobre ele, né? Então ele é muito suscetível à ação de pressões, ele se modifica muito facilmente devido à variação de pressão, né? E a gente tem que se recordar que todo o corpo, né, ele está sob a ação de uma pressão que é a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, ela está relacionada, tá, à coluna de ar, né? O ar também é um fluido, né? Um fluido gasoso, mas então a coluna de ar que nós temos sobre os nossos corpos, tá? Então, quando nós estamos situados aqui nesse exato momento, né, cada um na sua casa, você tem uma coluna de fluido sobre a sua cabeça, que é o ar, que gera uma pressão. Isso é chamado então de pressão atmosférica, né, que está sendo atuando sobre todo o seu corpo, tá? Então é a pressão gerada por essa atmosfera. A gente utiliza esse valor, ou esse valor foi quantificado, tá, por Torricelli, através de um experimento um tanto quanto simples, né, utilizando um tubo de mercúrio, tá, que é essa representação que nós temos aqui. E qual foi esse experimento de Torricelli para medir a ação dessa pressão atmosférica, né? Claro que ele fez essa medição a nível do mar, tá? Ele basicamente pegou um tubo, certo? Encheu esse tubo até a boca com mercúrio, né? Mercúrio, ele é uma substância facilmente e muito suscetível à variação de pressão, tá? Ele encheu ele totalmente até mercúrio, pegou uma outro recipiente também com mercúrio e entornou, né, essa coluna de mercúrio, né, esse recipiente de mercúrio nesse outro recipiente. E aguardou um pouquinho, né, de forma a esperar que acontecesse um equilíbrio entre os fluidos, né? Então ele percebeu que o fluido, parte do fluido que se encontrava dentro desta coluna, ele acabou descendo, né, e se estabilizando em um determinado momento, tá? Gerando um certo vácuo dentro dessa proveta, né, nesse recipiente. E quando aqui tem vácuo, ou seja, não tem ar, não existe mais a ação de pressão. E ele conseguiu perceber que isso acontecia a nível do mar, né, a uma altura de 760 milímetros, tá? Ou 76 centímetros, né, se você preferir. Tá? Então ele percebeu, fez a medição desse mercúrio e percebeu que a pressão ela se igualava a essa altitude, ou seja, a pressão que o líquido está exercendo aqui internamente era igual à pressão do ar que atuava na parte de fora desse recipiente. Então elas se equilibravam, né? A pressão gerada aqui em cima, na parte de fora, era igual à pressão na parte interna pela coluna de fluido, e dessa forma ele conseguiu estimar então a pressão atmosférica a nível do mar, né? Nesse experimento, né, isso aproximadamente, tá, gente, ele definiu, tá, que isso seria 1 atm, tá? Seria o valor de 1 atmosfera, ou seja, essa coluna de 760
milímetros de mercúrio, então essa notação aqui é 760 milímetros de mercúrio, né? Que seria a altura da coluna de mercúrio, tá? Então seria igual a 1 atm, que ele define sendo 1 atmosfera, e que isso é aproximadamente, né, na unidade de pressão, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou Pascal, tá? Então ele calculou, tá, gente? Isso aqui é calculado por essa altura aqui, né? Se a gente toma a massa específica do mercúrio, pega a gravidade local e multiplica pela altura desse líquido, né? No caso do mercúrio, a altura da coluna de mercúrio, a gente vai obter um valor muito próximo de 1 vezes 10 a quinta. Na verdade, é 1,01 vezes 10 a quinta aproximadamente, né, newtons por metro quadrado ou Pascal, né, que é a nossa unidade de pressão. Então a gente tem essa equivalência de uma atmosfera, né, a pressão atmosférica, acontecer nesse formato. Tá? Assim, o que a gente tem que ter ciência, né, é que a pressão atmosférica ela não é igual em todo o planeta, tá? Ela se modifica dependendo da altitude em que você se encontra, tá? Então, o valor medido por Torricelli, ele é um valor para a pressão atmosférica a nível do mar, na qual a gente considera a altura zero, tá? Então, a altitude a nível do mar é zero. Conforme você sobe, né, você passa a ter uma quantidade de pressão menor. Quanto maior a altitude, é menor a pressão, exatamente porque a coluna de atmosfera, ou seja, a coluna de ar que nós temos sobre nós, ela também diminui, né? Então a pressão ela vai estar diminuindo devido a isso, tá? A relação da altitude, e não só esse fator, mas também a questão de conforme a gente está subindo, né, atingindo altitudes mais altas, né, a massa específica, né, a densidade do ar, né, ele se torna um pouco menor. Tá? E isso acontece por questão, né, de corpos mais densos tendem a ficar mais abaixo e corpos menos densos, né, substâncias menos densas, ficar na parte de superior, que também está relacionado a um dos princípios que a gente vai ver, que é o empuxo. Né? Então, corpos com densidades menores, massas específicas menores, têm a tendência de ficar mais alto. Então, a gente tem na parte superior ou em altitudes elevadas, tá? Um ar mais rarefeito, né? Então a massa específica dele também é alterada. Então não é somente por questão da coluna, mas também dessa média, essa densidade média que a gente vai ter de ar conforme a altitude aumenta. Tá? E claro, né, se eu começar a aprofundar mais, em descer abaixo do nível do mar, né, do nível do mar, essa pressão ela também acaba aumentando, porque a coluna de ar começa a se aumentar, né? Então a gente vai ter valores maiores de pressão. Tá? É claro que em alguns momentos você vai ter que calcular a pressão, ou essa pressão da atmosfera local vai ter que ser calculada, você vai ter que verificar quanto que vai ser essa pressão, ou mesmo seja através de testes empíricos, mas é necessário. Para isso, hoje já tem ferramenta, né? Vocês têm barômetros que fazem a medição, então, dessa pressão atmosférica atuante nos corpos, dependendo da sua localidade, tá? Nós temos a outra questão aqui, que é a pressão total, ou seja, a pressão que vai atuar realmente em um determinado ponto do fluido, né? Levando em consideração todas as ações de pressão que agem sobre ele. Então, normalmente a gente fala pressão total ou pressão absoluta, tá? Então, a pressão real que está agindo sobre o corpo, né? Então ela é exercida em um ponto qualquer de um determinado fluido homogêneo em equilíbrio, tá? E é dada pela pressão na superfície livre, chamada de pressão inicial, tá? Pressão zero, somada à pressão hidrostática devido ao peso da coluna de um líquido, tá? Então se eu tomo como representado na figura este ponto A, tá? Este ponto A, ele apresenta uma coluna de fluido de altura H, tá? Então, essa altura H para esse fluido vai gerar uma
pressão hidrostática em relação a este ponto, mas aqui nós temos uma superfície livre, né? O que é uma superfície livre? Ele não está fechado, né? Essa superfície está livre. E então, essa superfície recebe pressão atmosférica, né? Então, existe uma pressão atmosférica atuando sobre toda essa região que é a superfície livre do nosso fluido, tá? Então, a pressão total que vai estar atingindo o ponto A vai ser dada pelo valor desta pressão atmosférica, tá? Mais a nossa pressão hidrostática, né? Podendo então ser representada por pressão total é igual a pressão atmosférica mais a massa específica do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna do líquido, ou se você preferir, dependendo da situação, pode substituir isso daqui por gama, que é o peso específico do nosso fluido, tá? Então, pressão total vai levar em consideração tanto a pressão hidrostática quanto a pressão atmosférica que atuam desse fluido, desde que exista-se uma superfície livre, né? Se eu tiver fechado essa região, não tenha ar aqui, nós não vamos ter então essa superfície livre e daí a pressão seria exclusivamente a pressão hidrostática, tá? Algumas equivalências, né, e conversões de unidades de pressão, que é importante a gente estar sabendo. A gente tem, então, que a pressão, como eu falei agora há pouco, é a grandeza física que quantifica a distribuição de uma carga, ou seja, de uma força sobre uma superfície, né? E ela é representada no Sistema Internacional de Unidades, no nosso SI, né? Que faltou um S de unidades, que é dada por pressão igual a Newton por metro quadrado, né? Apelidada ali e muito utilizada como Pascal, né? O nosso PA. Então, a pressão é dada em Pascal ou em Newton por metro quadrado, né? Esse Pascal está relacionado ao princípio de Pascal, tá? Em homenagem a ele, tá? Essa unidade. Agora, é muito comum, tá? Em parte técnica, na verdade, tecnicamente mesmo, né? Na parte técnica a gente usa muito a questão de kgf, né? Que eu já falei para vocês, eu acho, que é o quilograma-força por centímetro quadrado, né? Quando você pega manual técnico, principalmente de instruções para bombas e tubulações, normalmente ele vem dentro dessa representação aqui, que é o kgf, o quilograma-força, e normalmente dado em centímetros quadrados, porque as tubulações normalmente não terá. A unidade metro quadrado ela se torna muito grande, né? E você trabalha normalmente com dimensões pequenas, né? Isso quando você pensa em residências. Agora, claro, que se a gente for trabalhar mesmo com uma usina hidrelétrica, um tubo de escoamento ou de um oleoduto, né, você vai ter dimensões maiores e a unidade métrica ela começa a se tornar um pouco mais ideal para esses casos, tá? Mas, então, a gente tem aqui conhecidas algumas, importante lembrar, então, que é o miligrama, os milímetros de mercúrio, né, o milímetro de Hg, né? Então, sendo que a equivalência que nós temos aproximada, tá? Isso é sempre um valor aproximado, é 760 milímetros de mercúrio, ele equivale a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Isso daí são 10.100, então 101 mil Pascal, né? 101 mil Pascal na quinta, tá? De força, então 760 milímetros de mercúrio são a mesma coisa que 101 mil Pascal, tá? Temos o ATM, né, que é a atmosfera, então sendo que um ATM ele equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Que equivalem então a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, tá? E temos o bar, tá? Que é a unidade dos barômetros, né? Ou bares, né? Quando você quiser falar no plural. E um bar, tá? Ele equivale exatamente daí a 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou seja, ele equivale a 100 mil
unidades Pascal ou 100.000 newtons por metro quadrado, tá? Então, algumas equivalências caso a gente precise realizar algumas conversões, tá? Em sequência, a gente também tem a questão do teorema de Stevin, tá? O que o Stevin ele fala sobre a relação dos fluidos, né? Ele fala sobre a pressão entre quaisquer pontos, né, de um fluido homogêneo, tá, em equilíbrio, tá? Então, quando eu falo isso, é um fluido que não está em movimento, tá? É chamada de variação de pressão, tá? Então, a variação de pressão ΔP, né, e pode ser obtida pela diferença entre a pressão hidrostática entre os dois pontos, ou pela pressão hidrostática da coluna do líquido entre esses dois pontos, tá? Então, basicamente, o teorema de Stevin ele está dizendo que existe uma proporcionalidade nesta variação de pressão, tá? Então, se eu tomo dois pontos quaisquer dentro da minha coluna de um fluido homogêneo, tá? A gente vai ter uma pressão hidrostática em A, certo? A pressão hidrostática em A, e teremos uma pressão hidrostática no ponto B, tá? Essa pressão hidrostática no ponto A para o ponto B gera então uma variação de pressão entre eles, que é o nosso ΔP, podendo ser obtida então pela pressão de B menos a pressão de A, tá? Porém, como o fluido é o mesmo, tá? Dentro dessa situação, a gente poderia dizer que a variação de pressão, né, é dada por μ massa específica vezes gravidade vezes a altura da coluna do ponto A, do ponto B, desculpe, menos a massa específica vezes a gravidade vezes, né, a altura do ponto B, do ponto A, tá? Agora, note que essa representação aqui, elas são iguais, né? O μ vezes a gravidade, que é o peso específico, é igual, já que eu estou trabalhando com o mesmo fluido, tá? Então, eu posso descrever esta variação de pressão entre dois pontos de um fluido, tá? Sendo por μ, massa específica, vezes a gravidade, vezes a variação de altura, tá? Então eu não preciso estar calculando, né, a pressão de um ponto, a pressão do outro ponto para calcular a variação. Eu posso simplesmente utilizar a variação de altura entre esses dois pontos, tá, para calcular a variação de pressão existente entre eles. Também, né, lembrando que eu também posso trocar, né, caso for necessário, massa específica vezes gravidade por peso específico, que é o nosso gama, tá? Então vamos fazer alguns exemplos desses caras, né? Que isso aqui é uma base zona ali das propriedades de pressão, né? E teoremas fundamentais sobre pressão na hidrostática, para depois em si a gente começar a falar do princípio de Pascal, que é o foco mesmo da aula de hoje, tá? Então a gente tem aqui em um recipiente cilíndrico é colocado mercúrio até uma altura de 70 centímetros, né? Sendo a densidade do mercúrio igual a 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico e 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade e 1 vezes 10 a quinta pascal a pressão atmosférica, determine, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a representação do que o cara está querendo dizer. Eu tenho um cilindro ou um recipiente cilíndrico, tá? Completo com mercúrio, ou na verdade preenchido com mercúrio até uma certa altitude, até 70 centímetros de altura. Então a gente tem aqui a nossa coluna H, né? A nossa coluna de fluido H é de 70 centímetros. Tá? Lembrando que isso aqui não está na unidade de sistema internacional, então é necessário fazer a conversão. Tá? Então a gente tem 0,7 metros, é a nossa coluna de mercúrio. Tá? E ele quer saber, na letra A, a pressão hidrostática do mercúrio no fundo do recipiente.
tá? Então, a pressão hidrostática, como a gente viu, ela é igual à massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a coluna, né? A altura da coluna do nosso fluido, tá? Então, a gente tem massa específica do mercúrio é de 13,6 vezes 10 a terceira. A gravidade local foi solicitado para usar 10, uma simplificação, vezes então a altura da coluna do fluido, que é de 0,7, tá? Então a gente vai ter aqui a nossa pressão hidrostática no fundo do recipiente, tá? Lembrando, falou somente da pressão hidrostática, tá? Então vamos aqui pegar a calculadora rapidinho. 13,6 vezes, opa, liga a calculadora, 13,6 vezes, então, 10 elevado à terceira, vezes 10, vezes 0,7. Tá? Então, 95.200, tá? Então, 95.200 Newton por metro quadrado, tá, gente? Ou simplesmente Pascal, tá? Agora, 95.000 é a mesma coisa que eu dizer que é 95,2 quilopascal, né? Lembra que na física aí o prefixo quilo é sempre relacionado a quando você tem 1000 de algo, né? Então, 95.025 quilopascal, tá? Então, essa é a pressão gerada, ou a pressão manométrica ou hidrostática gerada pelo fluido no fundo do recipiente, tá? Então, essa é a questão da letra A. Tá? A letra B, ele quer saber a pressão absoluta no fundo do recipiente, né? Então, a pressão absoluta, ele nos refere à pressão total, né? Qual que é o total de pressão que é exercida sobre o fundo desse recipiente, tá? Então, ela é dada pela pressão inicial, né? Mais a pressão hidrostática. No caso, essa pressão inicial faz referência à pressão atmosférica, tá? Que é aplicada na superfície livre do nosso fluido. E o enunciado diz que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então a gente vai ter 1 vezes 10 a quinta, né? 1 vezes 10 a quinta, que são 10.000, mais a nossa pressão hidrostática, que é de 95, não é 10.000, né? 100.000. 100.000. 100.000 mais os nossos 95.000, que é a nossa pressão hidrostática, vai ser igual, então, a 195.200 Pascal, tá? Ou, se você preferir, 195,2 quilopascal, que é o kPa, tá? Pessoal, tranquilo esse exercício, esse exemplo? De boa? Espero que sim, Vitor. Tá? Então, primeiro exemplo, então a pressão hidrostática e a pressão absoluta. Tá? Tinha deixado mais espaço. Vamos fazer mais um. Nesse segundo, ele diz pra gente, então, uma piscina de 3,5 metros de profundidade está completamente cheia de água, né? Então, considere
massa específica da água sendo 1000 kg por metro cúbico, gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? E determine, letra A, vamos ver o que ele quer, a pressão hidrostática a 2 metros de profundidade, tá? A pressão hidrostática a 2 metros de profundidade. Então, se a gente pensar numa piscina, não sei por que raios eu sempre penso numa piscina, né, formada, uma piscina retangular, ela tem 3,5 de altura, né? Está completamente, mas ele não quer nos 3,5, né? Ele quer para 2 metros de profundidade. Então a coluna de fluido vai ter 2 metros. Então a pressão hidrostática vai ser dada por massa específica vezes a gravidade vezes a coluna de fluido, no caso coluna de água. Então teremos 1000, que é a nossa massa específica, vezes a gravidade, que é 10, poderia tomar como 10.000 sendo o peso específico da água, tá? Vezes a coluna de fluido, que é 2. Então teremos aí que a pressão hidrostática vai ser de 20.000 Pascal, tá? Ou 20.000 Newton por metro quadrado, que também pode ser descrita, então, 20.000, 20 kPa, que é 20 kilopascal, tá? Então, esse é o valor da pressão hidrostática para uma profundidade de 2 metros, tá? Na letra B, ele pede a pressão total no fundo da piscina, tá? Então, pressão total, ela vai ser dada pela pressão na superfície livre. No caso, a pressão na superfície livre da piscina é a pressão atmosférica, tá? Mais a pressão hidrostática. Agora, no fundo da piscina, o que acaba acontecendo? Eu passo a ter uma coluna de fluido, né, com altura de 3,5, tá? De 3,5 metros, tá? Então a gente vai ter a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta, ou 100.000, mais a pressão da coluna de fluido, que vai ser então 1000, massa específica da água, vezes a gravidade, que é 10, vezes a coluna de fluido, que é 3,5. Tá? Então, a nossa pressão total, ou pressão absoluta, vai ser os 100.000 mais, aqui são 10.000, 10.000 vezes 3,5 vão ser 35.000, né? 35.000, 35.000 Pascal, né? Que vai ser igual, então, a 135.000 Pascal de pressão, tá? No fundo da piscina, tá? Ou seja, lembrando que isso é newtons por metro quadrado, né? Isso é a quantidade de força em cada metro quadrado da piscina, né? No fundo de cada metro quadrado da piscina, né? Que é a unidade de pressão, ou 135, então, quilopascal, tá? 135 kPa. Né? E a letra C, a última, ele fala a diferença de pressão entre os pontos separados verticalmente por 95 centímetros, tá? Então ele está querendo dizer diferença de pressão. Gente, diferença de pressão é a variação da pressão entre dois pontos, tá? Então a variação de pressão entre dois pontos, né, separados por 95 centímetros. Esses 95 centímetros é o nosso
ΔH, né, a nossa variação de altura entre esses dois pontos. Então, pelo teorema de Stevin, né, a gente consegue calcular que a variação da pressão vai ser igual à massa específica vezes a gravidade, ou se você preferir o peso específico, né, não precisa ser necessariamente a massa específica. Então, massa específica vezes a gravidade vezes a variação de altura desses dois pontos. Tá? Então, a nossa massa específica é 1000, a gravidade é 10 e a variação de altura é de 95 centímetros. Só tomando cuidado, então, né? ΔH é 95 centímetros. Isso quer dizer que ΔH é 0,95 metros, né? Sempre colocar nas unidades do sistema internacional. Então, vezes 0,95. Tá? Então, a variação de pressão entre dois pontos com uma diferença de altura de 95 centímetros vai ser dada por 10.000 vezes 0,95, que serão 9.500, tem essa vírgula, 9.500 Pascal, tá? Ou, como eu estou batendo na tecla, 9,5 quilopascal, tá? E aí, pessoal, foi tranquilo esse também? Tranquilinho, né? Essa primeira parte de boa. Então vamos lá, porque é o foco realmente do que a gente precisa, né? Que é o princípio de Pascal, tá? E é onde que tem as reais aplicações, né? Onde que a gente começa a utilizar alguma coisa desse princípio de pressão, né? Não somente calcular a pressão é necessária calcular, né? Mas o princípio de Pascal vai trazer muita coisa para a gente, né? Então, do que se trata esse princípio de Pascal, tá, gente? É uma lei da hidrostática, né? Que se envolve, né? Que se desenvolve da relação da variação de pressão, né? Então, eu tenho normalmente um certo fluido, né? Um certo líquido em estado estacionário, né, ou bonitinho, ele está em equilíbrio, né, tem toda a ação de pressões sobre ele, mas ele passa a sofrer uma nova ação de pressão, ou seja, exerce-se uma pressão sobre esse fluido, tá? Então esse fluido vai adquirir pressão, ou seja, variando a pressão que ele tinha inicialmente, tá? E esse princípio de Pascal, ele estabelece que se ocorre então um aumento da pressão exercida em um fluido em equilíbrio, tá? Esta pressão, né, esse aumento de pressão que foi aplicada sobre esse fluido, tá? Ele é integralmente transmitido, né? Ou transmitido integralmente. Então quer dizer de forma total, tá? A todos os pontos do fluido, assim como as paredes do recipiente que ele está contido, tá? Então o princípio de Pascal define o seguinte: se eu tenho fluido bonitinho, equilíbrio, né, e eu exerço nele uma pressão de 20 kPa, 20 kilopascal, tá? O que vai acontecer? Esses 20 kilopascal serão transmitidos para todos os pontos desse fluido, inclusive para as paredes do recipiente, tá? Integralmente, ou seja, do mesmo valor. O fluido vai transmitir toda esta pressão ao longo de ao longo de seus pontos, tá? Então ele não vai perder essa carga, né, essa distribuição de carga em pontos. Ele vai ser recebido ou transmitido integralmente a todos eles, tá? Então você vai ter uma transferência
dessa pressão a todos os pontos, tá? E por que que esse cara é importante, né? Daqui a pouco a gente vai ver aonde que é esse princípio, né, essa lei que Pascal desenvolveu para a hidrostática, ela acaba sendo aplicada, né? Então, mas o princípio em si de Pascal, ele vai poder ser expresso da seguinte forma, né? A pressão, então, em um determinado ponto, obrigatoriamente vai ser igual à pressão em um novo ponto, tá? Então, dentro dessas situações, as pressões elas devem ser mantidas iguais, elas devem ser igualmente transferidas, né? Então, a pressão que foi recebida de um determinado ponto vai ser transmitida integralmente para o segundo ponto. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, pensando-se nesta variação de pressão, tá? Como variação de pressão nada mais é que força sobre área, né? Então, a gente pode dizer que a força 1 sobre a área 1, tá? Vai ser igual à força 2 sobre a área 2, tá? Então são dois princípios ou duas expressões que definem esse princípio, essa lei, né, da hidrostática, né? Então a pressão ela é mantida a mesma, então a pressão aplicada num ponto vai ser igual à pressão aplicada em outro ponto, que vai ser dado também por força sobre área, tem que ser igual à força sobre a outra área, tá? Então a gente tem essas relações onde que a força é em Newton, né? A área sempre em metro quadrado, tá? E a pressão 1, ou essa variação de pressão, né? Ela vai ser dada em Pascal ou em Newton por metro quadrado. E a gente tem essa aplicação dessa lei, né? Encontrada em situações que talvez vocês conheçam, que são as prensas hidráulicas, né? Eles utilizam-se exatamente desse princípio, né? Então, a força que você aplica aqui, ou na realidade a pressão que você aplica num ponto, ela vai ser transmitida integralmente para um outro ponto. Então, ele utiliza isso no princípio dessas prensas hidráulicas, né? Em elevadores hidráulicos, tá? Em caixas d'água, tá? Porque a caixa d'água, a pressão que ela vai gerar, né, dependendo da altura que ela é posicionada, ela vai ser integralmente transmitida para todos os outros pontos, tá? E isso é maravilhoso para você conseguir fazer o fluxo da água, né? Em sistema de amortecedores, né? Principalmente sistema de amortecedores com fluido, né? Normalmente você tem óleo dentro desse sistema de amortecedores, né? Sistemas de freio hidráulico, né? Onde que o freio hidráulico você tem dentro dele também óleo com uma certa viscosidade, que ele vai transmitir então a pressão exercida do ponto, que é no caso o freio, até as rodas, tá? Na realidade até as pastilhas de freio que vão entrar em contato com as rodas, né? Também aplicado em questão de barragens, vasos comunicantes e entre outras situações, tá? Então o princípio de Pascal ele avalia exatamente essas duas situações. Aqui, por exemplo, eu tenho a ideia de um elevador hidráulico, tá, gente? Então, a força que é aplicada neste ponto, né, ela gera uma pressão. Essa pressão que está sendo gerada neste ponto, ela vai ser integralmente transmitida para todos os outros pontos. Então, a pressão que é aplicada aqui é exercida também aqui, tá? Então, ele vai estar aplicando a mesma pressão nesses dois pontos. E isso tem uma vantagem enorme, porque se a gente ver ou reparar, né, pressão é força sobre a área, né? Quanto maior for a área, né, menor vai ser a pressão. Quanto maior for a área, né, menor vai ser a pressão, e quanto maior for a área, menor a pressão, né, ela é inversamente proporcional à área, né, e quanto menor a área, maior vai ser a pressão gerada, tá? Nesse aspecto de forças, quando eu trabalho com isso, quer dizer que se eu tenho uma região muito pequena, como é esse caso aqui, nessa área 1, né, comparado à área 2, ela é bem pequenininha, ao aplicar uma certa força aqui, por a área ser pequena, eu consigo gerar uma pressão muito grande,
tá? E essa pressão sendo gerada muito grande, ela consegue influenciar nessa segunda região aqui, aumentando o valor da sua força, tá? Então, normalmente você aplica uma força pequena e ele vai acabar gerando uma força muito grande no outro ponto, porque por relação dessa área aqui ser maior, né? Porque se a pressão permanece a mesma, né, e eu aumento a área, automaticamente a força tem que aumentar também, tá? Então você consegue usando um mecanismo, né, hidráulico, utilizando esse princípio de Pascal, usar ou criar mecanismos hidráulicos que com pequenas ações de força você consiga criar grandes movimentos ou aumentar a relação de força que vai ser aplicado sobre um sistema, tá? Essa é uma das principais funções aí que nós temos, tá? E temos também a questão de vasos comunicantes, né? Então, note que aqui eu tenho dois fluidos, né? Aqui tem o fluido D1 e tem o fluido D2, onde que vai ocorrer o equilíbrio, né? Então, eu tenho que a pressão nesse lado vai ter que ser obrigatoriamente igual à pressão desse lado para que o princípio da hidrostática, né, seja estabelecido. Então, P1 tem que ser igual a P2, mesmo que eles não estejam no mesmo nível, né, já que eu tenho dois fluidos diferentes. Tá? Então vamos ver alguns casos, né, vamos resolver alguns casos relacionados a essa pressão, a esse princípio. Tá? Então aqui embaixo nós temos, né, nesse esquema abaixo, a gente tem representado um recipiente R, né, contendo um gás, conectado com um tubo em U, ou seja, tem um vaso conectante, tá? Com mercúrio e aberto para o exterior, tá? Então eu tenho aqui um gás até essa determinada altura, tá? Todo o tubo em U ele está preenchido então por mercúrio Hg e esse carinha aqui ele está aberto para o exterior, né? Então a gente tem a ação, essa aqui é uma superfície livre, então existe aqui uma pressão atmosférica, né, atuando sobre esse fluido nesse ponto, nessa superfície livre, tá? Então ele vem dizer aqui na situação de equilíbrio esquematizada, a altura H da coluna de mercúrio é de 25 centímetros. Então ele me traz, tá? Essa altura H é de 25 centímetros, então eu já vou indicar que isso aqui vai ser 0,25 metros, tá? Que é a coluna de mercúrio. Tá? E a pressão atmosférica é de 1 atm. Tá? Então temos uma pressão atmosférica de 1 atm. Tá? E ele quer que a gente determine a pressão exercida pelo gás, né? Então, qual é a pressão que esse gás exerce sobre esse fluido? Então, vamos pensar, eu tenho um gás aqui, esse gás ele gera pressão. A pressão desse gás, ela vai para todos os lados, né? Um gás ele não tem comportamento definido, né? Ele atua para todas as direções. Né? Na hora que ele se expande e ocupa todo o espaço, a pressão dele é distribuída sobre todo o recipiente, né? Não como o fluido, que normalmente a pressão é exercida apenas na base, né? Como os líquidos, mas o gás ele vai apresentar pressão para todos os lados, então quer dizer que ele vai estar gerando uma pressão deste lado aqui, empurrando esse líquido, né? Esse gás teria como tendendo a escapar, então ele está pressionando esse fluido para cá. Tá? Esse fluido não está saindo, por quê? Porque existe nessa mesma altura, né, a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática atuando sobre ele, tá? Que vai gerar esse equilíbrio. Então, pelo princípio de Pascal, a gente sabe que a pressão no primeiro ponto tem que ser igual à pressão no segundo ponto, tá? Nessa ideia de equilíbrio, nessa ideia da hidrostática. Então, a pressão neste ponto, né, vou colocar aqui a pressão neste ponto, tem que ser obrigatoriamente igual à pressão
neste ponto aqui, tá? Então, nesses dois pontos, as pressões devem ser iguais. Bom, no ponto 1, a única pressão que tem agindo ali é a pressão do gás. Então, eu tenho a pressão do gás vai ter que ser igual à pressão que nós temos no segundo ponto, que é a pressão na superfície livre, que é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, que é dada por essa coluna de fluido que nós temos aqui. Tá? Então, a nossa pressão do gás vai ser igual à pressão atmosférica. Foi fornecido para a gente que ela é de 1 atm, né? E 1 atmosférica, tá? É aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então, fiz a conversão aqui do nosso ATM. Então, teremos 1,01 vezes 10 a quinta, tá? Mais a pressão hidrostática, que é a pressão da coluna de fluido, tá? Então, a gente tem a massa específica do mercúrio é de 13.600. A gravidade, faltou o quadrado aqui, é 10 metros por segundo ao quadrado, então 10, vezes a coluna de fluido, que é de 0,25. Tá? Então, a pressão do gás vai ser igual a 1,01 elevado à quinta é 1.101.000, tá? Lembrando que isso é aproximadamente, mais 13.600 vezes 10 vezes 0,25, 34.000. Então, a pressão exercida pelo gás vai ser de 135.000 Pascal ou 135 quilopascal, tá? kPa. Tá? Então, quer dizer que esse gás ele tem que exercer ali, ou ele sofre, né? Ele está sofrendo uma compressão, ou ele está se expandindo, mas ele está gerando, então, 135 quilopascal de pressão sobre esse fluido, de forma que ele está gerando essa situação de equilíbrio hidrostático, né? Ou seja, equilíbrio entre essas duas pressões, então mantendo aqui o nível sem que esse líquido se escoe, né? Ele seria se escoar até, né, obter o equilíbrio hidrostático, tá? Tranquilo, gente? Vamos fazer mais um. Eu acho que eu peguei 3 ou 4 exercícios para a gente fazer desse. Agora, essa situação ela faz referência então a um elevador hidráulico, tá? No qual estamos representados ele aqui abaixo. Então, é colocado um veículo de peso F, certo? Um veículo de peso F, sob a região 1, de área igual a 2,5 metros quadrados, tá? Sabendo que a área da região 2, né, que seria essa segunda região, é igual a 0,5 metros quadrados, e nela é aplicada uma força de 200 newton para manter o veículo em equilíbrio, tá? Então ele está mantendo o veículo em equilíbrio. Lembra da física fundamental que vocês tiveram algum tempo atrás, né? Que quando eu falo
Equilíbrio, eu estou falando de inércia, né, gente? E quando eu estou falando de inércia, é que a resultante das forças ela é nula, né? E quando eu falo que a resultante da força é nula, ou seja, o equilíbrio ocorre, ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento uniformemente, não, movimento retilíneo uniforme, né? Então, quando eu falo dessa questão de equilíbrio, pode estar em movimento, mas movimento retilíneo uniforme sem variação de velocidade. É bom lembrar algumas coisinhas desse tipo. Mas no caso, ele quer que a gente determine então o peso F do veículo. Tá? Então, qual é a relação que a gente vai usar? O princípio de Pascal, né? A pressão em um ponto tem que ser igual à pressão no outro ponto para que ocorra então o equilíbrio. Tá? No caso, eu não conheço as pressões, mas eu posso calculá-las. E nesse a gente vai usar então que a força F1 dividido pela área 1 vai ter que ser igual à força 2, que é a força que gera a pressão 2, dividido pela área 2. Tá? Lembrando que 100 newtons, né, gente, é aproximadamente 10 quilogramas, tá? Então o cara está aplicando uma força de 10 kgf, né, 100 newtons, que é uma força pequena, se você for comparar então a massa, para conseguir sustentar um veículo, né? E ele quer saber qual é o peso desse veículo, vamos ver o quanto que pesa esse veículo, né? Então a força 1 é a nossa força F, a gente desconhece. A área 1 é essa área, né? É a área onde o nosso veículo se encontra, que é de 2,5. Tem até uma forma de fazer isso, que é utilizar a razão entre as áreas, sai bem rapidinho, tá? Vai ter que ser igual à força 2, que no caso ela é de 100 newtons, tá? Dividido pela área 2, que é de 0,5. Tá? Então eu tenho aqui que a força F, ou força-peso, né, o peso desse veículo, vai ser dado por 100 vezes 2,5 dividido por meio. Tá? 100 dividido por meio vão ser 200, né? 200 vezes 2,5 vão ser 500, é isso? Vamos ter então 100 vezes 2,5, 250, dividido por 0,5, 500 newton. Esse veículo é leve, hein? 500 newton. O veículo não pesa mais que 50 quilos. Pode ser de brinquedo, né? Então, os 500 newton de força-peso. Por que eu coloquei 100? Ó, o pessoal não fala nada. Aqui é 200, né? Aqui é 200. Se aqui é 200, aqui vai, na verdade vai dar 1000. Mesmo assim, né? Bem pequeno. Aí eu falei, foi mal, Victor. 500 dividido por meio, que ele vai dar 1000. Cadê a caneta? 1000. 1000 newtons. Não mudou muita coisa, né? 1000 newtons são 100 quilogramas, basicamente, tá? Ou, se preferir, 1 kilonewton, né? 1000 newtons, 1 kilonewton de força, tá? Então quer dizer que, mas para vocês perceberem, né, como que esse princípio, né, ele funciona, quer dizer que utilizando esses vasos conectantes dentro de um elevador hidráulico, nessa estrutura onde, né, a área de um é 5 vezes a maior do que a área do outro, né? Note que aqui era 2,5, né? E aqui era... Aqui é 200. E aqui era 2,5, aqui era 0,5,
né? Ou seja, a área é 5 vezes maior, né? Note que eu com 200 newton de força, você conseguiu sustentar uma força de 1000 newtons, né? 1 kilonewton, ou seja, uma força 5 vezes maior. Então quer dizer que a quantidade de esforço que você conseguiu, se você teve que utilizar para conseguir gerar esse equilíbrio foi muito pequena. Tá? Em comparação à quantidade de força que você tem do outro lado. Tá? Então, esse princípio de Pascal nessa comunicação da pressão ao longo desses dutos proporciona que a gente consiga construir essas máquinas hidráulicas maravilhosas que a gente conhece aí, né? E utiliza. Você usar guindastes ou cavadeiras, escavadeiras, que é todo através de princípio hidráulico, né? Apenas com uma alavanca você consegue mover ali, aplicando forças muito pequenas, você consegue mover coisas grandiosas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, trazer um outro exemplo que é exatamente dos freios hidráulicos, né? O funcionamento do freio hidráulico, tá? Então aqui nós temos em um sistema de freios hidráulicos, como representado, aqui na parte de baixo, né? A pressão aplicada aos pedais do veículo, né, é transmitida integralmente para o êmbolo que empurra a pastilha de freio e este entra em contato com o disco de freio acoplado à roda do veículo. Tá? É esse o procedimento que funciona no freio hidráulico. Né? Então, considerando que a força F1 aplicada pelo motorista seja igual a 30 newtons, que a área da região 1 seja de 0,003 metros quadrados, ou seja, uma região bem pequena, e a área da região 2 seja igual a 0,001 metro quadrado, tá? Determine a força F2 que atua sobre as pastilhas de freio. Gente, isso aqui é para vocês parar para pensar, né? Que quanto de força que você não tem que aplicar sobre a pastilha de freio, sobre o carro, para gerar o atrito para o carro parar, né? Imagina a quantidade de força que é aplicado ali. E você faz isso simplesmente encostando em um pedal, né, no carro de vocês. Tá? E tudo isso é possível simplesmente pelo princípio de Pascal. Tá? Então, o que, que acontece? Ao aplicar essa força F1, eu vou estar gerando uma pressão nessa região. Essa pressão vai ser integralmente transferida para esse êmbolo do disco de freio. Tá? E devido ao formato dessa tubulação, onde que aqui normalmente a região ela tem uma área pequena e aqui tem uma área maior, a força que é aplicada aqui ela é intensificada nessa segunda região aqui, tá? Então o princípio de Pascal ele vai garantir essa relação para a gente, tá? Então a gente tem que a pressão 1, ou seja, a pressão aplicada, né, no primeiro êmbolo, né, do caso do freio, vai ter que ser igual à pressão 2, que é a pressão no segundo êmbolo, que vai estar em contato com o disco de freio. Então eu tenho que a força 1 sobre a área 1, ela vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Tá? Olhando então para os dados que nós temos ali no enunciado, a força 1 foi dita que ela é 30 newtons e a região é 0,0003, né? Então 30 sobre 0,0003, tá? Ela vai ter que ser obrigatoriamente igual à força 2 que a gente não conhece, dividido então por 0,01, tá? 0,01, que é a área da região 2. Tá? E eu quero achar exatamente esse valor dessa F2. Tá? Então, a nossa F2
vai ser igual a 30 vezes o 0,01 dividido por 0,0003. Se eu usar a notação científica nesse caso, né, que eu já deveria ter feito isso, aqui serão 30 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Aqui embaixo são 3 vezes 10 a menos 4. Já posso simplificar esse 3 com esse 30. Aqui fica sendo 10. 10 a 1. Tá? Então, eu vou ter 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a menos 4. E isso vai ser igual, então, a 10 ao quadrado, que é 100. Eu poderia ter jogado tudo na calculadora. Então, a força 2 é igual a 100 newtons de força. Tá? Então, nesse procedimento, né, do freio hidráulico, eu apliquei 30 newtons de força e pelo princípio de Pascal, eu consigo chegar no segundo disco, né, ou que vai atuar sobre o freio em si, conseguir que chegasse 100 newtons de força, tá? Basicamente aí bem maior a quantidade de força que nós vamos ter aplicadas em relação a um valor pequeno que foi submetida pelo pé do caso do motorista. Tá? Então a intensificação dessas forças, tá, são graças a esse princípio, né, da hidrostática. Acho que é o último de princípio de Pascal, tá, gente? Então ele vai falar sobre um reservatório. Tá? Então, um reservatório de água está conectado a um tubo, como mostrado na figura, ao lado. No caso, eu coloquei ela aqui abaixo. Né? O registro da extremidade do tubo está fechado, então ele tem um registro aqui, certo? Esse registro está fechado, tá? Impedindo o fluxo da água. Determine a pressão da água no registro referente ao eixo do tubo. Tá? A cota da superfície livre, SL, tá? Então, SL é a representação da superfície livre do reservatório, é de 550 metros acima do plano de referência. Tá? E do eixo da válvula de 525 metros em relação ao eixo de referência. Né? Dado que a pressão na superfície livre é igual a 0,8 atm. Tá? Pessoal, aqui a gente tem que ficar um pouco adequado ao que o exercício quer. Então, note que ele quer a pressão da água, certo? Note isso, ele quer a pressão da água. A pressão da água no registro referente ao eixo do tubo, tá? Então, o tubo está aqui, ele quer saber qual é a pressão de água que chega nesse cara. Ele não está querendo saber a pressão total, tá? De qualquer forma, eu vou acabar calculando as duas. Mas esta informação, tá? Ela serviria caso eu quisesse calcular a pressão total que chega nessa válvula, tá? Isso normalmente é chamado de pressão efetiva, tá? Quando eu quero saber qual é a pressão que a água exerce sobre este ponto, tá? Então a gente vai ter que calcular, né? Ou seja, a pressão neste ponto, né? A pressão gerada neste ponto vai ter que ser igual à pressão no outro ponto. Tá? Agora, o que a gente vai ter que tomar cuidado? A gente vai ter que descobrir qual é a altura da coluna do líquido em relação ao referencial que nós temos. Né? Tá reto? A nossa referência é este ponto aqui, né? Nossa referência é este pontinho aqui. Tá? Então, a nossa coluna de líquido ela vai estar a esta altura
que temos aqui, né? Ele vai estar se referindo a esta altura H. Agora, quanto vale esta altura H, né? Esta altura H, que é representada por esse desnível entre a superfície livre e até a altitude do nosso cano, vai ser dada pela altura da superfície livre, que é de 550, menos a altura do registro, o eixo da nossa válvula, que é 525. Tá? Então, a altura que nós temos do nosso nível de água para o nível de saída, a gente vai ter então que a altura é de 25 metros. Tá? Como ele está falando da água, né, gente, a gente não pode esquecer que a massa específica da água, né, ela é de 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? A massa específica da água, 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então eu vou ter que a pressão no ponto 2, que é a pressão no registro fechado, né? Se o registro estivesse aberto, ele ia escoar esse líquido facilmente. Então a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão da coluna de líquido, tá? Já que ele quer simplesmente a pressão da água. Então a gente vai ter o ρ da água, né? O mi da água, desculpem, vezes a gravidade, tá? Vezes o nosso H. Tá? Ele não especificou qual o valor da gravidade, né? Normalmente a gravidade é 9,81, então a gente vai ter 1000, que é a massa específica da água, vezes a gravidade em 9,81. Não estou usando 10 porque ele não falou para usar 10, né? Vezes a altura, então, de coluna de fluido que eu tenho, que é 25. Então, essa pressão 2, que é a pressão no registro, tá? Ela vai ser igual a 1000 vezes 9,81 vezes 25 vai ser igual a 245.250 Pascal, tá? Ou, se preferir, 245,25 kPa, quilo pascal, tá? Então, note a quantidade de pressão que esse registro, né, ele tem que suportar, a quantidade de pressão que chega sobre ele vindo dessa água, ou seja, ele tem que ter aí uma resistência grande, né? Ele tem que ser um material que suporte grandes tensões, né, grandes pressões, tá? Fiz nesse formato porque ele pede a pressão da água, mas digamos que ele quisesse a pressão total, né? Então a pressão total, ela nada mais é que a pressão na superfície livre mais a pressão hidrostática, tá? Então a pressão total que é submetido o registro, né, a válvula, a pressão então inicial, né, a nossa pressão na superfície livre é de 0,8 atm, né? 0,8 atm, a gente vai lembrar, 1 atm é igual a 1,01 vezes 10 à quinta, né? E eu quero saber quanto vale 0,8 atm, vai ser igual a x, né? Qual que vai ser essa pressão, então, em Pascal, né? Então, a pressão P0 para 0,8 atm vai ser 0,8, né, ou 80%, você pode pensar nisso, tá? É 80% da pressão atmosférica, vezes 1,01 vezes 10 à quinta, tá? Então, a nossa pressão na superfície livre é de 0,8 vezes 1,01
vai dar 0,808 vezes 10 a quinta, tá? Então, essa pressão inicial, ou essa pressão na superfície livre, é de 80.800 Pascal. Tá? Então, o valor da pressão na superfície livre. Então, temos 80.000 mais 80.800 mais a pressão hidrostática. A pressão hidrostática ela é de 250. Tá? Então, a pressão total vai ser igual a 80.800 mais 245.250, 326.000 0,50 Pascal, ou então 326,05 quilopascal, tá? Então essa é a quantidade de pressão, né? Eu posso falar que essa pressão total praticamente é a pressão real, tá? Então a pressão real que é aplicada sobre a válvula, né, fechada, é uma pressão bem grande, né? 326 quilopascal ou quilopascais, é uma pressão bem grande, tá? Tudo bem, gente, quanto ao princípio de Pascal? Tranquilo? Mais ou menos. Então vamos lá para o último, que é o princípio de Arquimedes e o empuxo, né? Então, o princípio de Arquimedes, ele descreve, tá, que todo o corpo parcialmente ou totalmente imerso em um fluido estará sujeito a uma força vertical de baixo para cima igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo, tá? Então pensa comigo, quando eu pego um corpo e eu coloco esse corpo sobre um fluido, no caso sobre um líquido, né? O volume desse corpo, ou parte do volume desse corpo, vai realizar um deslocamento do líquido, né? Então, essa força que é chamada de empuxo, né? Essa força que vai estar agindo nesse corpo, né? Vai ser relacionada à quantidade, né? Ao peso do volume desse fluido que foi deslocado, né? A quantidade de variação de fluido que nós tivemos ali, do volume desse fluido ao inserir esse corpo, né, dentro desse fluido, tá? E essa força, né, é dado o nome então de empuxo. E o empuxo, tá, gente? Ele é uma força de sustentação, tá? Por que ela é uma força de sustentação? Normalmente o corpo está aqui, o peso do corpo atua verticalmente para baixo e então o empuxo ele vai atuar verticalmente para cima. O empuxo ele age no sentido oposto, verticalmente para cima, de forma a sustentar parte do peso, tá? Isso explica bastante coisas para a gente. Por exemplo, quando você vai na piscina e você sente o seu corpo mais leve, né? Você sente o seu corpo flutuar, né? Aí você fala, nossa, parece que eu estou me sentindo mais leve. O seu peso não foi alterado. O que foi alterado é que, ao estar imerso em fluido, no caso a água, ela está exercendo uma força contrária, que é o empuxo, e ajudando a sustentar o seu corpo. Tá? E isso vai fazer relação aos corpos boiarem, alguns corpos boiam, outros corpos não boiam. Né? Então faz relação essa ideia do empuxo que é aplicado sobre esse corpo.
tá? Então ele vai dar uma força de sustentação, tá? Então o empuxo, tá, gente? Ele nunca vai ser maior que a força, porque ele não vai estar de forma a arremessar essa força, tá? Arremessar o corpo. Então o empuxo no máximo ele é igual à força-peso, tá? Fazendo então gerando um equilíbrio entre os corpos, tá? Se a força-peso é maior que o empuxo, o corpo ele vai tender a descer, tá? Se ela é igual, ele vai permanecer estático, tá? E nunca o empuxo é maior que o peso, tá? Ele sendo no máximo vai ser igual ao peso do corpo, tá? A gente pensa ali muitas vezes, então, nessa relação de empuxo, ou sentimos essa ação de empuxo, como eu falei na piscina, né? Então ele só está presente nos corpos imersos em líquidos. Mas o nosso corpo, por exemplo, né, o nosso peso, né, nós estamos imersos em gás, né, que é o ar, né, com mistura de gases, né, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, né, a composição do ar. Nós estamos dentro, então, de um fluido, tá? Esse fluido, ele gera empuxo, tá? O ar, ele gera empuxo no nosso corpo, diminuindo um pouco da ação do nosso peso e dando para o nosso corpo uma certa sustentação. Agora, o empuxo produzido por esse ar, ele é muito, muito pequeno, tá? E por ser muito, muito pequeno, ele é imperceptível, tá? A gente não consegue perceber a ação desse empuxo, assim como a gente percebe a ação desse empuxo na água, tá? E esse empuxo, ele pode ser calculado, né? A gente pode obter o valor desse empuxo, então, através da seguinte relação. Então, ao inserir um corpo com um certo peso, né, sobre um certo líquido, tá? Ao entrar em contato com esse fluido, parte desse líquido ele vai se deslocar, então a gente tem aqui uma variação de altura, né? Note que vai ter uma variação de altura nesse fluido, tá? Então mostrando o quanto que esse fluido foi deslocado, tá? Então esse empuxo ele pode ser calculado através de massa específica do fluido, né? Então, quanto de a massa específica do fluido que foi deslocado, vezes o volume deslocado, tá? A quantidade de volume deslocado, vezes a gravidade, tá? Então, ao realizar esse procedimento, eu consigo calcular o valor do empuxo. Também posso estar calculando o empuxo pelo peso específico, né? Porque massa específica vezes gravidade gera o peso específico, né? Vezes este, então, volume deslocado. O quanto que esse corpo deslocou de fluido ao ser imerso, tá? Algumas relações que a gente tem que ter, então, é que se o corpo estiver totalmente submerso, né, então ele estiver totalmente submerso no fluido, nós temos que o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo, tá? Então, o volume deslocado é igual ao volume do corpo. Então, não preciso me preocupar tanto quanto que é o volume deslocado, ele vai ser exatamente o volume do corpo, tá? Agora, se o corpo estiver totalmente submerso, tá? E o empuxo for maior que o peso do corpo, né? Então, E maior que a força gravitacional, o corpo irá flutuar até o empuxo se igualar ao peso e atingir o equilíbrio estático. Tá? Quando que isso acontece? É no caso de a gente forçar, né? Normalmente se eu soltar o corpo, né, ele vai cair, ele vai fazer pequenas oscilações, né, até obter o equilíbrio. Mas se eu empurrar o corpo lá embaixo e soltar, em um determinado momento, então, você vai ter que o empuxo ele estava sendo maior sim que a força-peso. Mas ele sempre vai tender ao equilíbrio até estabilizar a ação de empuxo com o peso. Tá? Se o corpo estiver totalmente submerso e o empuxo for igual ao peso do corpo, tá? Então o empuxo igual à força gravitacional, o corpo irá ficar em inércia na posição que ele se encontra, ou seja, ele nem desce e nem sobe, ele vai ficar naquela posição certinha
em estática, né, em equilíbrio. Agora, se o corpo estiver totalmente submerso e o empuxo for menor que o peso do corpo, né, então E menor que a força gravitacional, o corpo irá afundar até o final do recipiente, onde irá atingir o equilíbrio estático, né? Ele vai atingir o equilíbrio estático porque ele vai parar na barreira que se encontra ali, tá? Então vamos fazer aí dois exemplos, tá? Para a gente terminar o nosso encontro de hoje, tá? Então, um corpo esférico de volume V está totalmente submerso e em equilíbrio em um líquido cuja massa específica μ é de 600 kg por metro cúbico. Sabendo que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado e que o empuxo que atua sobre o corpo é igual a E de 120 newtons, né? Determine o volume do corpo esférico, tá? Então, saindo do primeiro pressuposto, ele está totalmente submerso em equilíbrio, tá? Então quer dizer que eu posso afirmar que o volume desse corpo esférico é igual ao volume de fluido deslocado, tá? Ou seja, é igual ao volume desse líquido deslocado. Perfeito? Né? Primeira ponderação, já que ele está totalmente submerso. Tá? A gente viu aqui anteriormente, então, que o empuxo ele é dado por a massa específica dessa substância, desse fluido, no caso desse líquido, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade, tá? E o enunciado diz para a gente que o empuxo é de 120 newtons, tá? Então eu tenho 120 newtons de empuxo, de força, né, de sustentação. A massa específica é de 600 quilogramas. O volume deslocado é igual ao volume da esfera, do corpo esférico, né, que eu não sei, que eu desejo saber, vezes a gravidade, que foi fornecida como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, tenho aqui a equação, 120 vai ter que ser igual a 600 vezes 10, 6.000. 6.000 vezes V. Então, o nosso volume vai ser de 120 dividido por 6.000. Posso fazer algumas simplificações, 12 por 6. Posso simplificar aqui também por 6, dá 100. Aqui dá 2. Então, ficou 2 dividido por 100, que é 0,02 metros cúbicos, tá? Então, tá aqui o volume do corpo, né, esférico, que está em equilíbrio e totalmente submerso nesse fluido de massa específica, 600 kg por metro cúbico, tá? Tranquilinho esse. Vamos fazer mais um. Temos aqui, então, certa esfera de volume igual a 0,4 metros cúbicos. Então, ele me forneceu o volume dessa esfera, tá? Então, o volume da esfera é igual a 0,4 metros cúbicos. Apresenta 20% do seu volume submerso em óleo, tá? Então, 20% do volume da esfera. Então, quem é o meu volume deslocado? Né? É a quantidade de volume que essa esfera se encontra dentro, do volume dessa esfera que está submerso. Então, o volume deslocado é 20% do volume da esfera, e 20% é 0,2, né? Então, 0,2 vezes o volume da esfera, então a gente vai ter 0,2 vezes 0,4, que vai dar 0,01
0,08 metros cúbicos, tá? Então, meu volume deslocado, né? Só fazer uma representação aqui, o volume deslocado é igual ao volume submerso, né? Então, como ela tem 20% do volume submerso, o volume de fluido deslocado é 20%, né, do volume da nossa esfera, tá? Vamos ver o que mais ele traz de dados. Ele fala então que é um óleo cuja massa específica, ou seja, o nosso μ, a massa específica, é de 0,8 gramas por centímetro cúbico, né? E a gente está trabalhando com as unidades no sistema internacional. Então, eu preciso converter 0,8 gramas por centímetro cúbico para quilogramas metros cúbicos. E lembrar que para fazer essa conversão é só multiplicar ele por 1000. Então, 0,8 vezes 1000, né, já vai gerar para a gente a massa específica em quilograma por metro cúbico, que são 800 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, temos aqui a massa específica, tá, do nosso óleo. Tá? Considerando a gravidade local, então, G 9,8, calcule o empuxo que atua sobre a esfera. Vamos lá, né? Então, o empuxo é igual a massa específica vezes a gravidade, vezes o volume deslocado, né? O volume de líquido deslocado. No nosso caso, a gente tem, então, 800 de massa específica, vezes a gravidade, que é 9,8, a gravidade local, vezes o volume deslocado, que é de 0,08. Tá? Então, o empuxo que atua sobre essa esfera, tá, vai ser igual a... Peguei a calculadora, peguei o outro negócio. Vai ser igual a 800 vezes 9,8 vezes 0,08, né? E igual 667,2 newtons, né? É a ação de empuxo que atua sobre essa esfera. Né? Se ela se encontra numa situação de equilíbrio, né? Então ela está nessa situação aqui, dentro do fluido, tá? 20% dela está submerso, então existe um empuxo aqui e o nosso peso atuando aqui. Então, nessa situação, o empuxo nada mais é que igual ao peso, né, desse fluido, desse corpo, mantendo então esse equilíbrio, certo? Pessoal, é isso.